Ainda durante a Copa do Mundo de Futebol no Catar, eu estou falando sobre o islamismo, sobre o Alcorão, exatamente porque o Catar é um país árabe islâmico. Eu vou ler para não errar, apesar de ser professor de religião, e como professor de religião com essas religiões comparadas, eu não quero errar. Por isso eu vou ler para vocês terem uma noção exata daquilo que eu estou falando. Abre. O Alcorão tem um versículo que eu acho extraordinário. Deus, não há divindade exceto Deus, vivente, subsistente, a quem jamais alcance inatividade ou sono. Dele é tudo quanto existe nos céus e na terra. Quem poderá interceder junto a ele sem sua anuência? Ele conhece tanto o passado como o futuro. E eles, os humanos, nada conhecem a sua ciência, senão o que ele permite. O seu trono abrange os céus e a terra, cuja preservação não o abate, porque é o ingente, o Altíssimo. Espetacular isso. O Alcorão, na tradução literal, é a recitação. E, como sabemos, é o livro sagrado do Islã. O Alcorão se descreve como um livro de orientação para a humanidade. O Alcorão atribui sua relação com os livros anteriores, a Torá e os Evangelhos, a sua origem única, dizendo que todos eles foram revelados pelo único Deus. Ou seja, o Alcorão admite que a Torá e os Evangelhos foram revelados por Deus Nosso Senhor, que para eles chamam de Alá. De fato, Moisés é mencionado no Alcorão. É o indivíduo mais mencionado no Alcorão. Jesus também é mencionado. E Maria é mais mencionada no Alcorão do que no Novo Testamento. Maomé no Alcorão é o profeta, o apóstolo, mas Jesus é Jesus. A palavra Alcorão deriva do verbo árabe declinar, declamar ou recitar. Portanto, o Alcorão é uma recitação, ou algo que deve ser recitado durante as orações, e sempre em árabe, nunca em outra língua. É considerado o melhor trabalho da literatura árabe e influenciou significativamente a composição da língua árabe. É um dos livros mais lidos e publicados no mundo. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão foi revelado oralmente por Deus a Maomé, o último dos profetas, através do arcanjo Gabriel, ao longo de 23 anos, começando no mês de Ramadã, quando Maomé tinha 40 anos, e concluído em 632, o ano da sua morte. O Alcorão é considerado um milagre inimitável pelos muçulmanos. E ele é um livro efetivo, é um livro que tem validade até o dia da ressurreição. E com isso, os muçulmanos acreditam que é a prova provada da autenticação do seu estado profético. Eu falei no Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, no qual a maioria dos muçulmanos pratica o jejum ritual, Zaum, o 4º dos 5 dos pilares do Islã,
do Islã, Arkan al-Islam, e é a comemoração da primeira revelação de Maomé, de revelação dada a Maomé durante esse tempo todo que o arcanjo recitou para ele. O Ramadã dura 29 a 30 dias. É de um nascer, de um avivamento, de um nascer da lua crescente até o próximo nascer da lua crescente. E não é comemorado na mesma data, é variado. O tempo é variado. O Alcorão está organizado em 114 capítulos, denominados suras, ou surrat, em árabe surah. As suras não se encontram ordenadas por uma ordem cronológica de revelação. As suras são subdivididas em versículos, denominando ayah. No plural, ayatun ou ayat. E são 6.236 ayat. As suras são identificadas mais pelos nomes do que pelos números e receberam os nomes das palavras que surgem no início delas, no início da revelação delas. Como, por exemplo, a vaca, a abelha, o figo, a aurora. Não é habitual que o conteúdo das surras esteja relacionado com o título do capítulo. Eu não sei por que isso, mas assim é que eu estudei e compreendi. A primeira surra é Al-Fatihah, que quer dizer a abertura ou o abridor. Consiste em 7 ayat, que são, na realidade, uma oração para orientação e misericórdia daquele que está recitando-a. Al-Baqara quer dizer a vaca. É a maior surra, ela tem 286 ayat. Engloba uma variedade de tópicos e contém vários mandamentos para os muçulmanos. Nela podemos encontrar a ayat 255, denominada o verso do trono de Deus, ou seja, o versículo que fala sobre nada e ninguém é considerado comparável a Allah. Nessa surra também encontramos as histórias de Adão, de Abraão, que eles chamam de Ibrahim, de Musa, que é Moisés, além de exortar os pagãos, que eles chamam de al-mushrikin, a abraçar o Islã. E outros ensinamentos, porque é uma surra muito grande. Acredita-se que o versículo 281 tenha sido o último versículo do Alcorão a ser revelado a Maomé, 90 ou 80 dias antes de sua morte. Assim eu repito, o Alcorão é considerado um milagre inimitável pelos muçulmanos, efetivo até o dia da ressurreição, e, portanto, a prova central concedida a Maomé na autenticação de seu estado profético. Nós temos que entender que, assim como a Torá para os judeus e para nós é importante, o Alcorão é importantíssimo para os islamitas, para os muçulmanos. Assim como os evangelhos, as cartas de Paulo e o Apocalipse são importantes para nós, os seguidores do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Alcorão é importante para os muçulmanos, para os islamitas. Por isso, devemos respeitar e muito, porque é, como disse um
um alerta, um código. Eu vou por aqui o que eu escrevi, porque é muito importante eu repetir. O Alcorão é considerado um milagre inevitável. Sem sombra de dúvida, um código de conduta, um código moral, um livro de orientação para a humanidade. Nós devemos respeitar isso, nós não podemos ignorar isso. Não é justo ocidentais irem para um país islâmico, como o Catar, e fazer confusão em nome de direitos humanos e de outros detalhes, como a defesa do LGBT, e lá fazer confusão. Nós temos que respeitá-los, porque eles usam do Alcorão para nortear a vida deles. Isso tem que ser respeitado. Se nós não gostamos do terrorismo islâmico na Europa e em outros lugares do mundo, como as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, promovido pela Al-Qaeda em nome do Islã, nós também não temos o direito de ir lá fazermos terrorismo em nome dos direitos humanos e dos direitos LGBTs e outros direitos menores. Nós não temos esse direito. Eles têm direito de viver segundo o código de conduta deles, que reza no Alcorão. Eles se baseiam na Sharia, a legislação, que é o direito islâmico. Do direito islâmico, da Sharia, eu vou falar na próxima aula. Mas fica aqui o alerta. Nós não temos o direito de semear confusão e discórdia no mundo islâmico, assim como eles não têm o direito de semear, através do terrorismo, discórdia no mundo ocidental. As nações, teoricamente, civilizadas da Europa e de outros lugares do mundo, que têm como base a sociedade judaico-cristã. Que Deus, nosso Senhor, nos dê discernimento para compreendermos aquilo que Ele quer. Em nome de Jesus. Amém.